Olá, estamos com mais um Control Alt TV, programa jovem, dinâmico, que valoriza a iniciativa e o trabalho de pessoas que fazem a diferença para muita gente. Quero agradecer você, telespectador, pelo apoio, pelo carinho de estar assistindo nossos programas. E nós estamos com o Programa do Bem no Facebook, o site controlalttv.com.br e hoje nós temos uma novidade. Como nós apresentamos só os trabalhos voluntários, altruístas, as pessoas que fazem bem a outras pessoas, hoje, eu, Marino Bonac, programa Control Alt, a equipe, a gente quer dar o parabéns para a excelência, o ministro Joaquim Barbosa, pela forma que vem conduzindo o trabalho como relator do Mensalão, pela seriedade, a firmeza e a competência. Tá de parabéns, excelência. Nós apoiamos você e seguramente todo o Brasil. Só que hoje nós estamos com um trabalho fantástico, uma sensibilidade, muito amor, com a Maria Tereza Mantelli, que ela vai vir apresentar como é feito vencendo a solidão do alcoolismo. Seria o alcoolismo feminino. Gente, é fantástico e tem muito conteúdo a ser apresentado. Fique aí, que logo mais nós estamos retornando do intervalo. Até já! Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Olá! Voltamos para o segundo bloco com Control Alt TV, o programa do bem. Hoje com a Maria Tereza Mantelli, com um trabalho de coração fantástico sobre o alcoolismo feminino. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu tive o tempo de estudar, de ler o seu blog, a forma como você trabalha, que você atende as pessoas, eu achei muito bacana, uma sensibilidade muito grande. E aqui eu vejo que você é educadora, escritora, terapeuta holística, não é isso? Na verdade, eu me tornei tudo isso depois do alcoolismo. Sei. O alcoolismo ele foi um divisor de água na minha vida. Eu tive, já contando um pouquinho da minha história, eu tive um alcoolismo breve, porque a gente ouve falar de pessoas que são alcoólatras há 10, 20 anos. Eu tive um alcoolismo breve de 4 anos, mas muito intenso. Eu falo que eu fui do beber social ao álcool de limpeza muito rápido.
né, beber às 6 horas da manhã, né, então foi um processo que às vezes a pessoa leva anos para chegar a esse ponto, e eu cheguei muito rápido a esse ponto, né, ao fundo do poço, né, e a partir daí começou a minha caminhada para sair desse fundo do poço, para assumir a subida, né, de volta, de retorno à vida, e foi aí que eu me tornei uma pessoa de verdade, e fui estudar, fui conhecer, e aí que entrou a terapeuta, a escritora, a educadora, ela entrou, foi depois desse divisor de águas mesmo. Então a gente pode dizer que, para o telespectador, a gente chega a um ponto na vida que a gente decide sair de uma situação, dependente de qual, no seu caso foi essa, mas a gente decide e parte de uma vida nova. Sem dúvida, né, muitos, dentro do alcoolismo, do histórico, se fala no momento da rendição. Né? Tem um momento que você se rende, né? Que é a questão do controle. Né? A gente quer controlar a vida, controlar o mundo, e quando você está ali bebendo socialmente, você pode até achar que tem controle daquilo, mas muitas vezes o limite, né? O limite do controle é muito tênue. Né? Quando uma pessoa se torna alcoólatra, o que acontece? Né? Na verdade, o álcool ele é socialmente aceito. As pessoas bebem, você liga a televisão, você vê na novela as pessoas bebendo, né? Você sai para beber, né? A gente não tem comemoração de comer, a gente tem a bebemoração, né? Bebemoração, as pessoas saem para beber. Né? Então ele faz muito parte, até por um contexto social, né? Um contexto social que nós estamos inseridos, e o álcool faz parte, ele é um elemento dele. Né? Então o momento em que ele passa, quando é que ele se torna algo preocupante? Né? Essa é até uma pergunta que me fazem muito, quando o beber social se transforma em alcoolismo? Na verdade, eu sempre respondo assim, eu respondo da minha experiência, sempre falo do que eu vivi. Eu acho que quando você começa a pensar muito em álcool, quando você começa a pensar... É que nem o fator que você comentou, o fator do final da tarde. Exatamente. Não tem problema o happy hour no final do dia, o problema é quando você espera pelo happy hour muito. É quando você passa o dia inteiro no relógio, ansioso por chegar aquele momento. E um fato, né, as pessoas me perguntam muito com relação às pessoas que saem para beber. Às vezes a tua amiga que está no happy hour com você, antes de ir para casa, ela vai passar no supermercado e vai comprar bebida e vai continuar bebendo até ela se anestesiar, até ela literalmente apagar a noite. Então, às vezes você fala, eu bebo só socialmente. O problema é que você não sabe o que está acontecendo com a pessoa quando ela sai desse momento. Né? A excessiva preocupação, tem bebida alcoólica em casa, não tem, está acabando. Eu passei por isso, né? Sexta-noite era o dia de abastecer. Tinha que ter aquilo para eu saber que estava lá garantido o final de semana. Então, esse é um momento em que você tem que parar para se preocupar. Eu estou bebendo socialmente ou eu já estou iniciando um processo de dependência? Né? Aí você resolveu iniciar um trabalho. Sim. Que hoje você faz desde a parte do atendimento de telefone. Tem o blog que conta a história. Exato. Da forma como a pessoa se tornou dependente, da forma que ela, de uma certa forma, se isola, né? E aí, como é que foi esse trabalho? Como é que iniciou? Na verdade, quando eu parei de beber, eu tive ajuda médica, eu tive ajuda de psiquiatra, que me ajudou, inclusive, para remédios para diminuir a abstinência, crise de abstinência. Na época eu não pude fazer terapia, eu não tinha condições financeiras de fazer terapia e eu me sentia muito sozinha. Esse é um perfil da mulher alcoolista, que difere um pouco do homem. Né? A mulher alcoolista é a mulher que bebe em casa, ela bebe sozinha, bebe escondida, ela espera os filhos ir para a escola, o marido sair para trabalhar, e é nesse momento em que ela vai começar a beber, seja para anestesiar uma dor, seja para aliviar a tensão, seja pela própria solidão. Só que isso gera um círculo vicioso, que passa pela solidão, a culpa leva ao álcool de novo, o álcool leva à solidão. Né? Então é um processo que sempre ele começa e termina no copo. Né? E nesse momento em que eu vivi, e que eu digo que sem dúvida na minha recuperação, o maior desafio foi a solidão,
Foi-me sugerido, inclusive na época, participar de grupos de apoio, que são ótimos, excelentes, os grupos de apoio que existem, mas não existe um grupo de apoio exclusivo para mulheres, né? Os grupos são mistos. Que cria até um certo constrangimento. Exatamente. Quando começa a abordar o assunto. Eu me senti, como é que eu ia chegar num grupo com outros, um grupo misto, e falar das minhas questões pessoais, questões do meu relacionamento, do meu casamento, a minha posição como mãe. Eu me senti muito constrangida e não fui procurar um grupo de apoio, né? E o que aumentou ainda mais essa questão da solidão. Então é nesse ponto que surgiu a minha ideia de criar um grupo para mulheres, né? E eu escuto muito, mas as mulheres já são discriminadas e você está criando um grupo só de mulheres, isso não é discriminação feminista também? Não é? Não é uma coisa assim? Eu acho que não é, gente. Isso aí é uma experiência que ela está seguindo, que está dando certo. Porque ela comentou, a pessoa tem mais possibilidade de se abrir e contar algo que uma outra mulher vai entender. Exatamente, né? A sensibilidade nesse momento, né? Pela própria história de vida da mulher, pelo próprio perfil da mulher de ser mais sensível, dessa administrar isso, administrar o alcoolismo com filhos, com marido, com profissão, né? Porque nós também temos as mulheres que hoje estão sobrecarregadas no trabalho e que vão para o alcoolismo por causa disso, para aliviar o estresse, né? As nossas conquistas no mundo, a conquista das mulheres no mundo, que hoje chegamos até a presidência da República, ela trouxe bônus e ônus também. Então as nossas múltiplas jornadas de trabalho, elas trazem mais tensão, um acúmulo de responsabilidade. Sem dúvida. E muitas vão ali no álcool aliviar isso, aliviar essa tensão toda. Como é que é o alcoolismo masculino e o feminino? Tem uma diferença? Eu acredito que deve ter uma diferença. Como é que você vê no seu ponto de vista? Sim, na verdade, começa desde a própria quantidade, da própria definição. Quando que para o homem quando o homem ultrapassou o limite, quando a mulher ultrapassa o limite? Pela própria constituição física. Mulher, geralmente, a gente tem menos água no corpo. Tá? Então, por questões de peso, né? Então, o álcool fica mais concentrado, né? A quantidade de doses, existe tabela, quanto que é beber moderado, quanto que é beber acima da média, existe uma tabela para isso, mas é uma coisa muito sutil, depende muito da pessoa, né? Uma outra coisa que acontece, homem bebe em público, mais do que mulher. Hoje em dia já está quase ali, né? A gente vê no final da tarde, os barzinhos, a mulher bebe tanto quanto o homem, principalmente as da geração hoje dos 20 até 30 anos. A minha geração, passou do 40, é uma mulher que ela já bebe mais escondido. Ela já não se sente tão à vontade de entrar num bar e beber sozinha. Quanto com as amigas, tudo bem, mas sozinha não. O homem bebe sozinho em bar ou com amigos, né? Então, acho que isso é bem diferente e é muito engraçado isso, porque a gente escuta, outro dia num programa à tarde, estava se falando sobre uma novela e a apresentadora falou, homem bêbado tudo bem, mas a mulher é ridículo. Por que isso? Né? Então tem uma discriminação. Existe uma discriminação das próprias mulheres. Né? Tanto que no meu grupo, no meu caso, que eu senti, quando algumas pessoas, que eu não vou nem chamar de amigas, mas mais próximas, perceberam que alguma coisa estava acontecendo, porque as pessoas percebem, é óbvio, né? Começaram a se afastar, as próprias mulheres, né? Então não existe esse... É um preconceito que a mulher ainda sofre. Né? Eu imagino que deve ser difícil. Mas, gente, aguarda, nós estamos saindo desse bloco, já retornando já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Os portadores de paralisia cerebral da Associação Cruz Verde têm muita alegria de viver. Mas para que eles continuem sorrindo, a Cruz Verde precisa urgentemente de novos sócios. Participe. Você vai ganhar um sorriso e eles vão continuar achando que a vida é bonita. É
bonita, é bonita e é bonita. Faça esta palavra acontecer. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, voltamos para o terceiro bloco com Ctrl Alt, Marino Bonacci, com a Maria Tereza Mantelli. Como é que é beber demais e consumir o álcool no limite? Vamos falar assim, beber além do limite. Existe uma definição para alcoolismo. Quem que é alcoólatra? O alcoolismo, ele tem 4 características que definem se alguém está bebendo demais ou se ela já se tornou alcoólatra. Então, o desejo incontrolável, você quer beber, né? Aumento da tolerância, você consegue beber cada vez mais, você consegue beber cada vez mais. A perda do controle, muitas vezes acontece depois da bebida. A história do apagão, eu tive muitas vezes, né, um apagão de você não se lembrar nada do que aconteceu. E reações físicas, tremedeira, sudorese, suar demais, né? Aquela sensação que eu sei bem como é, você acordar tremendo enquanto você não toma um gole e você continua tremendo, né? Então isso já caracteriza um alcoolismo. Existe uma tabela da Organização Mundial de Saúde dizendo o que é tolerável, né? Então fala assim, homem 1 dose por semana, 5 vezes por semana. Mulher 2 doses por dia, 5 vezes por semana. Mas isso é muito, como eu falei, né? Isso é muito relativo. É de pessoa para pessoa. É de pessoa para pessoa. E eu acho que tem uma questão que para parar para pensar, né? Até quem está em casa pensar, mas por que eu estou bebendo? Eu bebendo de alegria, para comemoração. A intenção que está por trás disso. Eu estou bebendo porque eu estou muito triste, né? Então, começar a se perceber, né? Você estar diante do alcoolismo, ele pede um processo, e você querendo sair disso, né? Ele pede uma reflexão, né? E ele é uma grande oportunidade de uma reflexão também. Como é que você decidiu resolver, vou parar de beber? Como é que foi? Bom, eu tinha filhos adolescentes na época que me viam bêbada, me viam alcoolizada e me pediam para parar de beber. E é muito difícil porque eu prometia todos os dias que eu ia parar de beber e eu não cumpria, né? E aumentando a minha culpa, né? Todas essas questões paralelas a isso. Um dia eu comecei a ter sintomas de síndrome do pânico. Eu acordei com muito medo e não tinha coragem de ir até a garrafa. Eu estava com medo de sair da cama. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou com algum problema. Né? É o inverso. Eu estou com algum problema, não estou conseguindo ir até a garrafa. Foi nesse momento que a minha família, que já estava atenta à situação, já estava escondendo garrafas, ela que ajuda. Que ótimo, porque você tem que querer. Chegou o momento. Não adianta, às vezes eu atendo pai, mãe que vem me pedir, o meu filho para, enquanto a pessoa não decidir, é uma decisão interna, né? Mas eu não decidi parar de beber, eu decidi que eu precisava de ajuda e foi o gancho que foi pego. A partir disso, fui num profissional e falei para ele, eu estou com problema, eu estou com medo de... Você realmente está com problema, isso se chama alcoolismo. Naquele momento, eu acho que um resquício de vergonha, né, de amor próprio, falei, como assim? Porque as pessoas já me diziam que eu estava com problema com álcool, mas eu brincava, não, a hora que eu quiser eu paro.
Não é assim. Sou eu que estou no comando. E não é, o álcool já estava no comando. Então, nesse momento, num consultório, diante de um médico, ele falou para mim, eu tenho uma receita para te dar de um antidepressivo, enfim, mas você tem que ficar uma semana sem beber, porque não pode misturar. Eu falei, pode me dar receita, porque eu nunca mais vou beber. Naquele momento, 13 de setembro, né, eu sei a data, o horário, e eu parei, falei que não ia mais beber. E não bebo até hoje. Legal, parabéns. E eu ia te fazer uma pergunta. Como é que você vê as mulheres que vão no happy hour e as propagandas de cerveja? Lógico que não tenho nada contra, mas assim, que colocam também as mulheres. Como que você vê essa situação hoje? Porque se tornou comum, né? É um hábito, né? É, aquilo que a gente está falando, que é socialmente aceito. As empresas, elas têm o papel delas, têm que vender a cerveja. Não, então, sem elas dúvida, vão o marketing usar é tudo. o marketing que elas têm para atingir o objetivo. Tem um apelo muito forte ligado à bebida, ligado à praia, a bebida ligada aos homens, as pessoas saradas, né? A pessoa bonita. Existia muito isso, se vocês lembrarem, com relação ao cigarro, né? Ao cigarro, foram até proibidas propagandas de paisagens, de carrões associadas ao cigarro. Mas isso ainda existe com relação à bebida. E as pessoas têm existe a questão do status, a bebida me dá um status. Isso ainda existe, né? Ainda não chegamos no ponto da compreensão como está começando com o cigarro. Isso faz mal para a minha saúde, né? Então ainda existe essa questão, ainda se pensa, né? E se eu não beber, eu vou ficar de fora da turma, né? Como é que eu vou depois da faculdade para o bar? É um careta, né? É um caretão. É o careta. Ainda existe isso. Para os jovens ainda existe. Acho que as pessoas... A relação com a bebida vai mudando, né? Eu me foco muito nessa relação da mulher madura. A mulher madura, como ela está bebendo? Essa que está bebendo em casa, né? Que foi a experiência que eu tive. Você reconhece que o alcoolismo é como uma doença progressiva, fatal, sem cura? O que você pensa disso? Essa é uma definição médica, né? O alcoolismo é uma doença, não é desvio de caráter, ela é uma doença, como diabetes, como a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem um câncer, a pessoa que tem um alcoolismo. Ela até hoje não encontraram a cura, né? Existem estudos para descobrir o que é genético, tem fator genético, sim, tem fator social que leva ao alcoolismo. Ele é progressivo porque você aumenta a sua tolerância, você vai bebendo cada vez mais e vai ter as mortes causadas diretamente pelo alcoolismo. Problemas de cirrose, problemas hepáticos, câncer de garganta, de laringe, de estômago e problemas secundários, acidentes de carro, né? Agressões, a violência decorrente do alcoolismo. Então, o alcoolismo ele é hoje definido como uma doença progressiva, fatal e sem cura. Aí vou entrar um pouquinho na terapeuta, né? Eu estudei muito espiritualidade também, a parte de terapia. Eu não gosto de colocar depois do eu sou um rótulo. Lógico. Eu não digo eu sou alcoólatra, né? Existem grupos que é importante você lembrar todos os dias. Eles dizem, é importante você lembrar todos os dias que você é alcoólatra, para você não voltar a beber. Eu não gosto de colocar. Eu falo que eu sou uma recuperanda. Uma pessoa recuperada, vamos falar assim. Ou recuperando ainda, né? Talvez é um processo que eu vou ter para sempre. Eu não tomo bombom com licor, eu não tomo floral à base de conhaque, sempre glicerinado. Brand, né? Por quê? Eu falo assim, não vamos dar ideia? Né? Não vou dar ideia para o corpo. Minhas células têm memória. A minha memória pode falar, não, eu não vou mais beber. Mas as minhas células podem falar, opa, aquela bebidinha gostosa que estimula de novo, oba, quero mais. Que é o processo do alcoolismo. Eu quero a dependência do corpo, física. Eu quero mais, isso é gostoso, eu relaxei. Né? Então, o corpo tem memórias. Então, eu, Maria Tereza, enquanto pessoa, eu não bebo, convivo com pessoas que bebem. Eu falo que na minha casa eu não compro bebida alcoólica porque eu não vou sustentar as indústrias. Então, na minha casa, se vai um amigo, vai comer uma pizza lá em casa, posso levar um vinho? Pode, você vai trazer. Tudo bem, vou trazer. Posso levar uma cerveja? Pode. Vou a bares? Mas não bebo, meu marido também não bebe. Meus filhos bebem ali dentro do socialmente, mas eles tiveram um exemplo em casa, né?
Então eles já são adultos, eles já fazem as próprias escolhas, mas eles viveram bem de perto, eles viram bem os danos. Então agora também é uma questão da consciência deles, né? Eu queria que você passasse para a gente a proposta do blog, a sua proposta e a mensagem que você quer deixar para o telespectador, para a pessoa que tem alguém em casa ou para a pessoa que está vivenciando essa situação. Ok. Eu acho que a principal mensagem do meu blog é: você não está sozinha. Eu acho que é a questão da solidão que a mulher alcoólatra enfrenta. Então, você não está sozinho, porque eu me senti assim. Né? Existem pessoas, é que a gente não sabe, então eu estou dando a minha cara, né? Me colocando à frente e dizendo: existem pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema que você, que estão com a mesma falta de esperança que você está e que eu tive. Então, é criar esse canal de comunicação com a mulher alcoólatra. Eu disponibilizo atendimentos por telefone. Passa o seu telefone. Tá, acessando o blog, ele tem todos os canais de comunicação, né? Por Skype, por e-mail, MSN. Eu estou sempre assim, disponível para essa mulher que quer conversar e que também não precisa se identificar. Né? Muito embora você vai ligar para o meu celular e eu vou ter o número, esse número para mim é uma questão de confiança e de respeito, eu não vou retornar para sua casa, né? Porque às vezes a mulher vai ligar a hora que o marido saiu. Lógico. Né? E além disso, além de ser focado na mulher, eu acho que é a questão para a sociedade de um modo geral. Eu fiquei muito contente quando o blog foi ao ar e eu vi pessoas que não estão com esse problema, não tem na família ninguém, mas que falam: nossa, eu parei para pensar sobre isso. Eu acho que a reflexão é o primeiro passo para a discussão, para que a gente possa achar um caminho para a mudança. Fantástico. É por aí mesmo. A gente tem que apresentar soluções, mostrar que tem uma esperança, tem uma luz no fim do túnel. Exato. Né? Exatamente. E é isso. Hoje, agora nesse momento, eu quero dar parabéns à Tereza. Obrigada. Como o programa, a ideia da azalea é uma planta de persistência, resistência, floresce o ano todo. É um presente do programa para você. Muito obrigada. Agradecendo de coração, você está aqui, aberto seu coração para o telespectador. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que assim, o que eu mais preciso hoje é divulgar, as pessoas saberem que existe esse canal, que existe essa abertura, enfim. E muito obrigada por vocês estarem me dando essa possibilidade. É isso aí, gente. Maria Tereza Mantelli. Procura o blog dela, vai encontrar todas as informações. Se quiser vir a conhecer mais, tá aí. Fácil, tranquilo, não é um bicho de sete cabeças. E mais um comprote para vocês, gente. Até lá.